E aí, tudo bem com você? Continuando na sequência falando sobre dinheiro e mudança de mentalidade, eu vou comentar agora com você sobre a história, além da história, sei lá, da menina da foto, da menina bacana da foto. Uma foto 3x4, por exemplo, vamos lá, olha. Pode ser uma história para homem, para mulher, para uma amiga sua. Um amigo seu te mostra uma foto 3x4 de RG. Geralmente essa foto é horrorosa. Aí o cara te apresenta, fala assim, ó, dá uma olhada aqui, ó. Eu queria que você conhecesse essa pessoa aqui, essa mulher. Aí você olha assim e fala assim, ah, é o cabelo dessa menina, não. Então você não tem nenhuma empatia com aquela menina. Você não gosta dela. Ela é uma menina normal, só que aí pega um outro contexto. Um dia você encontra com ela sem saber que ela é aquela menina que foi mostrada na foto. Encontra com ela com um grupo de amigos. Isso não é difícil de acontecer. Você começa a conversar com ela. Você não sabe que ela está naquela foto. Ela não é aquela... O cabelinho dela tá arrumado, ela tá com uma roupa legal, ela ri, ela é super simpática, ela conta histórias, você ri com ela e de repente você descobre que você tem amigos em comuns, você gosta de jazz, ela também gosta de jazz, de repente vocês descobrem que tem muitas afinidades juntas. Com isso você passa a gostar dela. Cara, que menina legal aquela, eu quero sair de novo com ela, rolou uma coisa diferente. Então, com isso, quando você começa a achar motivos para gostar de algo, algo que você inicialmente pode não gostar porque você não conhece aquele algo suficiente, não conhece as partes boas, só te apresentaram as partes ruins, você não consegue ter prazer naquilo. Mas se você muda o seu cérebro, tudo está dentro do seu cérebro. Quando você muda o seu cérebro para gostar daquilo, cara, você começa a fazer aquilo com extremo prazer. Aquele mesmo prazer que você abraça o seu filho, por exemplo. Um extremo prazer. Você larga tudo e vai lá abraçar o moleque, lá, abraçar o seu filho, por exemplo. É isso que você precisa fazer. Você precisa largar tudo para se colocar naquela atividade que você tem que fazer. E esse tipo de atividade vai te dar liberdade que você precisa. Você vai chegar em casa, mesmo cansado. Na verdade, você não vai ver a hora de chegar em casa. Enquanto você estiver no seu trabalho que você não gosta, você pensa, nossa, eu não vejo a hora de chegar em casa. Eu vou estar muito feliz, eu tenho vários projetos, eu fiz uma campanha para jogar no Facebook, para jogar no YouTube. Talvez hoje eu já comece a receber ofertas, propostas de clientes. Eu já vou ter alguém mandando e-mail para mim. Você não vê a hora. É a mesma coisa de você abraçar o seu filho. Você criou isso. Isso dá um extremo prazer, mesmo estando com muito cansaço. Se você considera atividades muito cansativas, ó, as mudanças precisam ser lentas, graduais e seguras. Existem duas maneiras de você fazer essas mudanças. Existe a maneira cortês. É o seguinte: Cortês, quando chegou no México, olha só, os soldados dele, ele tinha uma média de 300 mil soldados, né? Na época do descobrimento lá do México, provavelmente essa terra já tinha sido descoberta, mas eles chegaram lá, esse coronel, esse capitão, ele chegou lá na época desse descobrimento. Os soldados deles não queriam brigar com os astecas lá, porque era, não sei se é asteca, não sei se é inca, é asteca. Tinha 3 milhões de astecas para 300 mil soldados. E muitos ficaram com medo. E eu não tiro a razão deles. A gente não vai brigar com esses caras, não. O que o Cortês fez? Essa é uma história bem famosa. Ele simplesmente afundou os navios da equipe dele e chegou, falou, ó, o seguinte, pessoal, eu afundei os nossos navios, vocês podem até querer me matar por causa disso, mas vocês precisam de um líder. Eu acho que vocês não vão fazer isso, porque agora nós temos 3 milhões de pessoas para a gente enfrentar e nós somos só 300 mil. É melhor a gente se organizar. E resolveram da pior maneira possível, matando todo mundo.
Então o Cortês afundou os navios, pode ter queimado, por exemplo. Isso é uma das maneiras. Você simplesmente joga tudo para o alto e parte de cabeça para isso. A melhor maneira de você se dedicar a algo é quando você não tem nenhuma opção. Então agora você segue, é aquilo ou nada. Então isso é uma das maneiras de agir. Tem gente que se dá bem com essa maneira, tem gente que não se dá bem com essa maneira. Então, se você tem muito medo, se você tem algum medo, talvez você seja um sujeito que se dá bem dessa maneira de afundar os navios e partir para a luta, você só tem essa oportunidade, outras pessoas não. As pessoas de repente têm família, têm filho, têm mulher, têm esposo, marido, assim, genericamente falando, tem uma mãe para cuidar. Então você não pode se dar o luxo de ficar 3, 4, 5, 6 meses errando e não ganhando dinheiro e perdendo dinheiro, e de repente a sua estrutura familiar vai para o saco. A não ser que você combine com a sua mulher, seu esposo, por exemplo. É uma maneira genérica. Você combine com a sua mulher: olha, eu vou fazer isso aqui, vamos combinar, você vai me bancar por uns 6 meses e depois eu volto a ajudar. Você vai bancar a casa, mas eu preciso de 3 meses, mas eu vou dizer 6 meses para fazer isso dar certo. Se a sua mulher falar ok, tô contigo, você afunda os navios. Agora a grande questão é, afundar os navios pode significar pedir demissão, você pode se jogar no novo mundo. A grande questão é, se você for solteiro, por exemplo, então isso é um exemplo bem generalizado para você abrir a sua mente. Você pode pensar assim, se você sobreviver 6 meses comendo um prato de R$3, comer até morrer, por exemplo, não, R$3 comendo coisas simples, uma refeição só por dia, mas saber que você está batalhando seu futuro, caminhando para frente. Se você conseguir fazer isso, ótimo, você já se dê por satisfeito. Em 6 meses você chega lá, mas às vezes você não consegue isso. Quando você não consegue isso, você vai usar uma outra frase, que não é afundar os navios. Existe a técnica mudança lenta, gradual e segura, que o Geisel falou, o presidente Geisel falou quando ele deu o golpe militar. Ele disse que ia ser e não foi nada seguro, né? Mudança lenta, gradual e segura. Com isso, você pode querer um outro tipo de mudança. Para esse outro tipo de mudança, você tem que viver em 3 tempos ao mesmo tempo. Você vai viver no passado porque você tem dívidas para pagar. Você tem compromissos que você adquiriu no passado que você tem que honrar no presente. Então você está vivendo no presente, você tem o seu emprego e você está vivendo no futuro, que você está construindo sua ponte para o futuro. Só que viver no futuro, no presente e no futuro exige uma dose extra de força de vontade, perseverança, de foco, de organização, de disciplina. Exige algumas coisas, exige uma dose extra de abrir mão de coisas que antes você fazia. Então de repente você não vai ver mais novela. Aliás, se você não puder não mais ver TV, por exemplo, há não sei quanto tempo que eu não assisto mais TV, eu não consigo ver TV, novela, jornal, eu realmente perdi essa prática. Se você puder fazer isso, é o que eu recomendo para você. A TV não vai te acrescentar muita coisa, não vai acrescentar praticamente nada, a não ser um documentário, uma coisa que te ensine alguma coisa. Normalmente a TV aberta você pode jogar fora. Então a outra questão é, você tem que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, um churrasquinho de todo domingo, eu fico até 2 da manhã e que geralmente acaba com a minha segunda-feira. Então eu não vou sair mais pro churrasquinho do domingo, porque a minha segunda-feira eu preciso estar inteiro. Eu não posso ir trabalhar morto para chegar em casa acabado. Aí eu tenho que sair segunda-feira cedo, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que ler alguma coisa que eu preciso ler, eu preciso aprender sobre esse novo mercado, eu tenho que adquirir conhecimento. O dinheiro está no conhecimento. Quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você aprende, mais você ganha. Aprender as coisas certas. E eu preciso estar inteiro, eu preciso continuar trabalhando depois do trabalho. Eu não considero continuar trabalhando como sacrifício, eu considero uma coisa poderosa. Então você precisa abrir mão do churrasquinho de domingo.
Você precisa abrir mão de algumas coisas e você vai perder alguns amigos. Isso, não te preocupe com isso. Você vai perder alguns amigos porque você está indo para uma nova realidade que nem todos os seus amigos querem te acompanhar. E você tem que fazer uma escolha. Se você vai de fato deixar o churrasquinho de domingo, mas pode ser, tô falando isso, mas pode ser o futebol, pode ser qualquer outra coisa. Tem coisas que você sabe que tem que abrir mão. Você vai perder alguns amigos. Você vai continuar com alguns amigos como conhecidos, porque na verdade você tem amigos como você está agora. Quando você mudar de realidade, algumas pessoas não irão querer te acompanhar. Elas não vão ser teus amigos na sua nova realidade. E se elas não vão aceitar você, se elas não forem seus amigos nessa nova realidade, é porque na realidade eles nunca foram seus amigos de verdade, porque eles não te aceitam como você é, eles te aceitam como você está. Então isso vai acontecer. Isso, não liga para isso não. Você vai receber críticas. Toda mudança suscita críticas. Quando você muda o cabelo, algumas pessoas já te criticam. Umas pessoas passam a gostar mais de você, outras passam a gostar menos de você. Isso é normal. Você tem que aceitar isso como uma parte de mudança do processo de crescimento. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ter perseverança, você vai ter que ter a sapiência que aquilo de fato funciona. É só você chegar lá, você vai ter que mudar o seu mindset, é aí que você vai começar a evoluir. Só que você estará numa jornada dupla. A primeira jornada é a jornada diária, onde você paga suas contas atuais e você não gosta. E a segunda é a que te dá prazer e que vai construir o seu futuro. Você vai ter que, na técnica da mudança lenta, gradual e segura, você tem que ter muito mais força de vontade. E outra coisa, se você acha que você vai ganhar dinheiro em 3 meses, já coloque aí um prazo de 6, 8, 9 meses, porque as coisas nunca funcionam na velocidade que a gente quer, tá ok? Então eu vou parar por aqui. Série Sucesso 365. Cada vez, se eu tocar num assunto que você concorda, comece a pesquisar sobre isso. Você vai ver, eu tô fascinado. É isso que eu quero falar. Eu quero falar disso de manhã, de tarde, de noite, ok? Série Sucesso 365. E eu vou continuar nesse assunto, tá? Até ele não ter mais. Ok? Valeu, a gente se vê amanhã.